E aí, parceiros, sabe por que o ano passado não deu certo o planejamento na sua vida? Foi porque faltou uma coisa e hoje eu vou te dizer o porquê. Pois é, estamos aqui de volta, né? Ano novo, e eu estou aqui de volta com vocês, porque a semana passada era para me estar com vocês, mas minha esposa me roubou de cena e trouxe nossa filha aqui para estar junto com você, trazendo algo especial para vocês. E hoje eu estou aqui para trazer algo também mais do que especial para você romper o seu ano de 2024. Você sabia que existem alinhamentos na vida de um homem que eles deixam para depois, ele deixa para segundo plano e depois eles ficam frustrados porque eles não conseguiram superar essa frustração por falta de um bom alinhamento na sua vida. E eu hoje quero trazer para você aqui sobre esse assunto. Alinhamentos que não são difíceis de executar, mas que muitas vezes, quando deixado de fazer, você abre lacunas na sua vida. E aí você fica sem saber qual o próximo passo de dar por falta de exatamente desse alinhamento na sua vida. Então, o primeiro alinhamento que eu quero trazer para nós aqui é o alinhamento com Deus. É, exatamente. É alinhamento com Deus. São alinhamentos simples, porém muito importantes na nossa vida. E muitas vezes nós não praticamos esses alinhamentos. E o que é que eu posso trazer para nós aqui hoje sobre o nosso alinhamento com Deus para poder, o nosso ano, para poder dar certo tudo aquilo que a gente planejar e executar para poder a coisa acontecer na nossa vida. Eu quero trazer um versículo para você aqui, que está no Salmo 90, capítulo 17, que diz assim: derrama sobre mim todas as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dai-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dai-nos sucesso em tudo. Olha só, tudo isso é uma fala que todo ser humano faz a Deus. A gente pede a Deus sucesso, a gente pede a Deus direção, a gente pede a Deus um alinhamento, mas muitas vezes não acontece. Então, o que está faltando na sua vida para que não tenha acontecido o seu planejado dentro do seu ano? Você se planejou o ano passado e a coisa não aconteceu. Você não teve um alinhamento com Deus para poder isso acontecer. E eu quero te trazer aqui mais um versículo também, para você ver. Porque muitas vezes a frustração é tão grande porque deu errado e muitas vezes você não sabe o porquê aconteceu isso. E você precisa ter noção do que vai receber da direção de Deus para poder você conseguir o seu sucesso. Então, olha só, o Salmo 90, versículo 8 diz assim: tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. Olha que forte, que importante essa palavra aqui para nós. Porque o que é que a palavra está dizendo? Que nós precisamos tirar, além de todo pecado da nossa vida, para poder a gente ter um alinhamento com Deus, nós precisamos também ir naquele lugar mais secreto, onde nenhum ser humano conhece, onde nenhum ser humano tem acesso, nesses pecados ocultos, nesses pecados que você muitas vezes não consegue sair dele, falta força para sair desse pecado. E são pecados ocultos. E a palavra está dizendo aqui que Deus vai na nossa profundidade e Ele conhece todos os pecados, mesmo aqueles secretos que nós temos. E são esses pecados que muitas vezes dá uma falta de alinhamento com o nosso Deus. E nós precisamos nos corrigir diante dele. Nós precisamos nos entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Nós precisamos nos limpar. Nós precisamos tirar esses pecados secretos, que a palavra diz que Deus tem acesso a esses pecados porque Ele olha no interior da nossa vida. Nós devemos nos corrigir e nós devemos correr para Deus.
Essa é a nossa saída, é da gente correr para Deus, é a gente ir Porque todo homem que tem um alinhamento com Deus, ele fala dessa forma. Olha esse versículo que diz aqui em Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Olha que maravilha. Um homem que tem uma sã consciência, um homem que tem entendimento da palavra de Deus, que tem entendimento da força de Deus sobre nossa vida, sobre nosso ano, sobre nossa direção, sobre o nosso trabalho, tudo. Isso nos traz uma realidade onde nós temos a certeza de que Deus é o nosso refúgio. E aí sim, quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem essa proclamação diante de Deus, Ele vai saber que nós estamos dependentes deles para ter esse alinhamento com Ele. E aí eu venho com você agora para o segundo alinhamento. Depois que a gente se alinha com Deus, aí vem o segundo alinhamento, que é o alinhamento consigo mesmo. Muitas vezes o homem não para pensar. Ele só pensa com os olhos para fora. Ele só pensa com o coração para fora. Mas nós devemos também pensar com o coração para dentro. Nós devemos olhar para dentro de nós. Então nós temos que ter esse alinhamento conosco para poder a coisa fluir, para poder a coisa acontecer. Deixa eu ler esse versículo para você, que está em Efésios 5, 14 e até o 16, que diz assim: o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Olha só que forte. Acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Aí eu pergunto a você, olha que linda essa palavra, né? essa passagem. Ele está dizendo aqui, acorda você que dorme. Então muitas vezes nós estamos dormindo só olhando para fora, só querendo alinhar com o outro, só querendo alinhar lá fora, e a gente não alinha conosco, consigo mesmo. Você precisa ter um tempo com você precisa parar um pouco, puxa o freio de mão, para um pouquinho para você se alinhar. Se você não consegue se alinhar, você não vai ter conexão com ninguém, você não vai alinhar com ninguém. E a palavra é muito clara quando ela diz aqui, você não pode perder as oportunidades que você tem. Mas quando você está desalinhado, como é que você vai conectar? Me fala como você vai conectar se você não está alinhado primeiro consigo mesmo, para poder você se alinhar com o próximo. Uma das coisas que nos leva a fazer com que isso aconteça é a procrastinação. Você precisa parar de se procrastinar. Você precisa se alinhar. Você precisa primeiro se alinhar consigo. Para essa procrastinação. Depois eu faço, amanhã eu faço, mais tarde eu faço, depois eu conserto, depois eu resolvo. E tudo isso vai fazendo com que você vá deixando de estar dentro de um alinhamento consigo mesmo. Então o conselho que eu te dou é, tome uma atitude hoje. Pare essa procrastinação na tua vida. Vai fazer com que você busque um alinhamento na tua vida. Sai desse lugar, sai dessa inércia. Isso é uma inércia espiritual sobre a tua vida. Você não pode ficar nesse quadro, você não pode ficar nessa mesmice. O ano passado você já procrastinou e esse ano você precisa dar um start, você precisa mudar, você precisa sair desse lugar, dessa posição que você está. E você precisa ir avante, você precisa ir na frente, você precisa mudar esse quadro em 2024. E aí eu te digo, se você não fizer esse compromisso com você, quem vai fazer esse compromisso contigo? Não é verdade? Você precisa ter esse compromisso. Pensa nisso, reflete nessa palavra para você ter um alinhamento consigo, um alinhamento com Deus, para poder você explodir no seu ano, explodir no seu sucesso, aquele sucesso que você tanto busca. E o terceiro alinhamento
é o alinhamento muito importante dentro do teu lar, dentro da tua casa, que é um alinhamento no teu casamento. Você precisa também alinhar o seu casamento. E olha o que diz a Bíblia em Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Olha só, tudo é Bíblia, tudo está na palavra, tudo está aqui escrito para nós, já escrito e determinado. A gente só precisa tomar posse. Entende? A gente precisa tomar posse sobre essa palavra para poder a gente alinhar. Então, o teu cônjuge também é uma peça fundamental, é uma peça muito importante para que você possa ter um alinhamento também na sua vida. Se não existe uma parceria dentro do teu casamento, você só está dividindo um teto com seu esposo, com sua esposa. Entende? Você tem que ter uma parceria para poder vocês olharem para o mesmo lugar, para a mesma direção e olhar para o mesmo objetivo para poder vocês ter um alinhamento, porque senão você não vai ter. Você não pode concorrer com o seu cônjuge. Você não pode estar querendo concorrer um contra o outro. Isso não é de Deus. Isso não é um alinhamento dentro de um casamento. O casamento não é isso. Você precisa se alinhar com o seu cônjuge. Essa corrida de quem vai ser melhor um do que o outro, um mais do que o outro, essa corrida já passou. Essa corrida foi lá atrás, quando você era solteiro, que você concorria com seus colegas, que você concorria com as mulheres para ver quem era melhor do que o outro na época de solteiro. Agora não, agora vocês só são um. E vocês precisam desse alinhamento para poder o teu casamento dar certo, para poder o teu casamento ir adiante. E aí o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam sentar. Vocês precisam planejar. Senta, planeja. Vocês não podem entra ano, sai ano, entra ano e você ficar nessa mesmice, sem um alinhamento na sua vida. Você precisa sentar, senta com o teu cônjuge. Faz um alinhamento com o teu cônjuge para poder a coisa acontecer. Faz um alinhamento consigo mesmo. Você precisa se alinhar, porque se você sair dando cabeça aí no mundo, você não vai acertar. E você também precisa ter uma direção espiritual sobre a tua vida. Você precisa ter essa direção divina, a direção de Deus. Para que você tenha uma direção de Deus, você alinhando consigo mesmo, alinhando com o seu cônjuge, cara, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. O que faltou no ano passado deve ter sido isso sobre a tua vida. A falta de alinhamento. E é essa palavra que eu queria trazer para você hoje. Alinhamento é a palavra do teu ano. Para poder você consertar com você e Deus, para você consertar com você e consigo mesmo e para você consertar com seu cônjuge, dentro do seu casamento. E aí você vai ver como vai mudar, como você vai ter sucesso sobre isso. Amém? Então, não deixa essa palavra só com você. Pega teus colegas, teus amigos de trabalho, teu amigo, tua roda de amigos que você mais ama, passa essa palavra para eles. Então não deixa de dar o like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque existem palavras maravilhosas aqui que você vai querer assistir futuramente. E você não vai perder nenhum vídeo nosso. E nos segue também lá no Instagram, que é o @silascosta com Y. E também o nosso instituto, que é @Instituto Itai, que é o instituto que nós abrimos, eu e minha esposa, que é o Instituto de Transformação e Ativação de Identidade. Então, até a próxima semana e nós teremos novidades nesse próximo mês, que são novas palavras que nós vamos trazer junto com minha esposa aqui para vocês. Um grande abraço.